Rafael Botelho, eu sou ortopedista e traumatologista com subespecialização em pés e tornozelos. Se você assinalou o local da sua dor como sendo aqui no calcanhar, né, na região plantar, conhecida também como sola do pé, ou pode também se irradiar para essa parte de baixo aqui do meio do pé, sempre na região plantar, você provavelmente vai estar diante de uma doença chamada fascite plantar. O que é a fascite plantar? Nós temos uma estrutura fibrosa chamada fáscia plantar, que é uma estrutura que serve para proteger o pé, que ajuda durante a marcha também, para a absorção do impacto. É uma estrutura que se inicia aqui no calcanhar e ela vai se distribuindo em leque ao longo do pé até se inserir ali próximo aos dedos. Essa estrutura ela pode inflamar e a inflamação gera essa dor que é conhecida popularmente como esporão e o nome científico dá-se como fascite plantar. O que pode causar isso? A principal causa é o encurtamento de toda a cadeia posterior do membro inferior, desde os isquiotibiais, que são a musculatura que fica ali atrás do joelho, até a panturrilha e o encurtamento também da fáscia plantar associada, apesar de ser uma estrutura pouco elástica, em torno só de 4% de elasticidade. Existem outras causas também, por exemplo, a obesidade, né, o sobrepeso também sobrecarrega essa estrutura. A utilização de calçados inadequados, né, calçados muito retos, né, sem salto, e calçados muito maleáveis, né, muito mole também podem predispor a essa doença. E algumas atividades físicas que sobrecarregam muito essa estrutura, por exemplo, corridas longas, né, treinos funcionais, atividades muito intensas também podem predispor à inflamação dessa estrutura por microtraumas repetitivos. Quais os principais sintomas dessa doença? O principal sintoma é a dor da primeira pisada, ou seja, a dor ao acordar na primeira pisada assim que você sai da cama, sente uma dor intensa nessa região. Essa dor ela costuma melhorar ao longo do dia, com atividade ao longo do dia ou até uma atividade física leve, e tende a piorar também após longos períodos sentado, e na hora que você tenta levantar, a dor vem novamente nessa região. Como a gente pode confirmar? Primeira coisa, tem que procurar um ortopedista, de preferência com subespecialização em pés e tornozelos, para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico ele é clínico, mas pode ser confirmado também através de exames de imagem. Os principais são o ultrassom e a ressonância, que eles mostram o espessamento. Tudo que está inflamado no nosso corpo tende a inflamar e espessar. Então a verificação do aumento da espessura através desses exames, ultrassom e a ressonância, confirma claramente essa doença. Quais medidas podem ser tomadas inicialmente? Primeira delas, agendar a consulta com o ortopedista, como eu falei, de preferência com subespecialização em pés e tornozelos, que é o profissional mais capacitado para fazer o tratamento dessa doença. Então essas medidas iniciais são o quê? O alongamento, tá, de toda essa estrutura da cadeia posterior do membro inferior, né? Então seriam alongamentos dos isquiotibiais, da panturrilha e da própria fáscia plantar. Você pode procurar um profissional para te ajudar nisso, pode ser um fisioterapeuta ou um educador físico, tá? Mas é importantíssimo ganhar este movimento de dorsiflexão. Você tem que conseguir fazer com que o seu pé vá um pouco mais para cima, tá? A segunda medida é a mudança dos calçados. Como eu falei, uma das causas, né, dessa doença é a utilização de calçados muito planos, sem salto e muito maleáveis, muito flexíveis, né, que são muito moles. Nos homens, no caso, é bem popular o sapatênis, né, que é um sapato que ele normalmente ele não é muito firme, o solar dele, ele é facilmente dobrável e ele também é plano, ele não tem o salto na parte de trás e isso sobrecarrega muito as estruturas. Então, na mulher, deve-se evitar, então, alguns tipos de calçados, os principais deles, as sandálias japonesas, as rasteirinhas e as sapatilhas, e no homem seriam também as sandálias japonesas, também as sapatilhas e os sapatênis. Então, as mulheres deveriam trocar por calçados tipo Anabela, com o saltinho atrás e o solado firme, pouco dobrável, mas pode ser também bota ou o próprio tênis de corrida. Os homens, da mesma forma, têm que evitar esses calçados que eu falei e priorizar utilizar o quê? O sapato social ou o tênis de corrida, e se for utilizar uma sandália mais espessa, que o solado seja mais firme, tá bom?
Outra coisa é a adequação da atividade física. A gente sabe que algumas atividades físicas muito extenuantes, elas geram microtraumas repetitivos que perpetuam essa inflamação. Então, o ideal seria evitar algumas atividades físicas, como corridas, caminhadas longas, treino funcional, crossfit, atividades esportivas em geral ou dança, e priorizar atividades de baixo impacto, que seria o quê? Ao invés de caminhar, correr, fazer uma bicicleta. Ao invés de fazer uma atividade esportiva, pode fazer a musculação, pode fazer o elíptico também, pode fazer exercícios na água, hidroginástica, natação ou pilates. São todas excelentes atividades que não vão machucar essa estrutura. Existem também algumas palmilhas disponibilizadas no mercado, né? A principal função delas é o quê? Absorver o impacto, né? E ter esse saltinho extra aqui na parte de trás que ajuda a relaxar essas estruturas. Eu gosto muito dessa aqui para tênis. E tem essas outras mais comuns que a gente encontra em farmácia para utilizar no calçado convencional. Tudo bem? Mas nunca esqueça, procure o profissional habilitado, de preferência um ortopedista com subespecialização em pés e tornozelos, para fazer esse acompanhamento para você e te dar outras possibilidades de tratamento, como infiltrações ou até mesmo tratamentos cirúrgicos. Tudo bem? Obrigado!